Olá, boa tarde. Quarta-feira, 11 de dezembro. O programa de hoje traz um relato surpreendente. Histórias reais de uma vida dedicada ao exercício da medicina. As articulações na Câmara de Vereadores de Caucaia para 2014. O exemplo da adolescente Tapeba, que vai representar o Ceará em conferência no Distrito Federal. Tem ainda as respostas às dúvidas mais comuns sobre métodos contraceptivos. E uma entrevista bem-humorada com o cantor Agnaldo Timóteo. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. Hoje em dia, são poucos os médicos que exercem a medicina por vocação. Aquele modelo de médico que realmente se importa com o paciente, que vai até cuidar em casa, se for preciso. E a repórter Renata Paiva conversou com um desses médicos, né, Renata? Renata, seja bem-vinda ao Notícias da Gente. Obrigada. Nós estamos aqui numa primeira conversa, né? E assim, me chamou bastante atenção o relato do Dr. Murilo. O que é que mais te... Vamos ver se a gente combina, né? O que mais te chamou a atenção dessa conversa que você teve com ele? Bom, dia 16 agora, eu tenho até que salientar, dia 16 de dezembro ele faz 50 anos que é médico e ele atuou sempre em Caucaia, como ginecologista, primeiro clínica geral, depois ginecologista e obstetra, né? Dentre essa parte como ginecologista, ele destaca, chegou a chorar, se emocionou e eu também. Eu acho que até o câmera também ficou muito emocionado porque ele destaca um parto que ele fez no Icaraí. Essa história é realmente impressionante, ela é surpreendente. Eu acompanhei, eu assisti, né, o VT todo. E assim, eu sou mãe, já tive 2 partos, então fiquei imaginando, meu Deus, que cenário de horror ele viu. Ele chegou lá, viu sangue por todo lado, era a rede completamente suja de sangue. Ele descreve teve muito que ter muita bem, frieza para fazer aquele parto e que a mãe sofria, claro, um risco de morte era quase que certo, né? E como ele fala, o mais emocionante para ele, que é a parte que quando ele realmente deixa rolar lágrimas no rosto, é que ele diz que anos depois, como ele é muito conhecido em Caucaia, anos depois um rapaz parou num ônibus e foi cumprimentá-lo e disse, foi o senhor que fez o parto da minha mãe, eu sou aquele rapaz que o senhor salvou, porque o menino podia ter morrido, a mãe podia ter morrido. Ele ficou muito agradecido. Ele salvou 2 vidas, no caso. Outra coisa que é interessante, eu assisti também assim, o material bruto, que a gente chama, né, aquilo que não vai ao ar, e aí ele é completamente apaixonado pela esposa dele, né? E por Caucaia. É muito bonito. Ele junta um amor por Caucaia com um amor pela doutora Iris, que ela também é médica pediatra. Os dois até hoje exercem as funções. E eles dois também, pelo amor por Caucaia, fundaram a Fundação São Judas Tadeu, há 34 anos. Mas essa instituição, então, atende crianças, né? A instituição São Judas Tadeu, idosos também. Legal, é um trabalho muito bonito, eu acho que vale a pena conhecer também, quem puder colaborar também, né? A gente faz aqui, passa esse recado para você que tem a chance de colaborar. Você vai conhecer agora a trajetória desse médico, que é referência para o povo de Caucaia e que coleciona histórias surpreendentes ao longo de 5 décadas de profissão. Filho de Caucaia, formado na Universidade Federal do Ceará, médico há 50 anos, o Dr. Murilo Alves do Amaral, de 75 anos, é um nome que pode representar todos os caucaienses, por sua garra, por seu trabalho e o compromisso com a população. Nós nascemos em Caucaia há exatamente 75 anos, 21 de novembro de 38. E a nossa vida foi toda dedicada a Caucaia. Pai de 6 filhos e avô de 6 netos, o Dr. Murilo Amaral exerceu sua vida profissional inicialmente como clínico geral, hoje como ginecologista e obstetra, sempre a serviço dos moradores de Caucaia. Mesmo antes de nos formarmos, já no 2º ano de medicina, nós já trabalhávamos aqui na maternidade que tinha aqui em Caucaia. E terminamos esses 5 anos do 2º ano até o 6º ano de medicina trabalhando na maternidade, nos formamos e voltamos para trabalhar na maternidade, onde montamos o nosso consultório. E aí começou então a nossa vida na atividade de clínica geral, clínica médica, clínica geral e também na ginecologia e obstetrícia. Há 34 anos, o Dr. Murilo, ao lado da esposa, Iris de Paula Amaral, e com a ajuda de amigos, fez nascer a Fundação São Judas Tadeu.
A instituição, sem fins lucrativos, atua nas áreas da saúde, educação, escolas, creches e cursos profissionalizantes. Veio o nosso casamento e vieram os nossos filhos. E vieram também os outros colegas médicos que ajudaram a criar e a fundar uma entidade chamada Fundação São Judas Tadeu. A cabeça disso tudo se deve à cabeça da minha mulher. O Dr. Murilo tem muita história para contar. Em uma das suas experiências, ele destacou um parto inusitado. Temos uma casinha no Icaraí e quando nós estávamos num dia de sábado à tarde, chegava um carrinho e um homem apressado, nervoso, suado, e diz: doutor, a minha mulher descansou em casa, está perdendo muito sangue, mas ela não vem para a maternidade se o senhor não for na casa dela apanhá-la, trazê-la para a maternidade. Digo: meu filho, é já, pode ir seguindo que eu sei onde você mora. E quando eu cheguei, vi aquele quadro realmente apavorante, a mulher numa cama, pálida, já vários lençóis e redes e suja de sangue no canto da parede, e ela sem jamais falar, e a placenta, eu tinha tido o menino, mas a placenta não tinha descolado, não tinha saído da placenta. E ali quando eu olhei, que vi que aquela mulher, ela não tinha mais sangue e que ela iria morrer fatalmente, o camarada era dono de uma mercearia, eu digo: minha filha, uma moça que estava ao lado, me dê uma garrafa de cachaça. Abriu, lavei as mãos e imediatamente fui para cima da cama, meti a mão nessa cavidade uterina, consegui trazer essa placenta nessa minha mão direita e o útero vinha atrás. Quando eu tiro a placenta toda, o útero estava como uma pedra dura, ela não perdia mais uma gota de sangue. Eu digo: olha, me faz aí o seguinte, 1 litro de leite e aquece esse leite de imediato, rapidamente. Aí nós fomos dando o litro de leite a ela, gota, tomou o litro de leite assim de uma só vez. Prepare mais um outro litro de leite. Aí fomos fazendo mais devagar. Aí eu examinava o útero para verificar se não havia sangramento, não havia mais sangramento. E ela então foi criando vida, e viveu. Agora, há uns 6 ou 8 anos atrás, eu encontro um motorista dessa nossa empresa Vitória, e ele para o ônibus, praticamente no meio da rua, vem assim para a costa, diz: doutor Murilo. Aí eu olho, é o motorista. Eu queria dizer uma coisa ao senhor. O senhor salvou a minha mãe no Capuã, quando o meu pai foi lhe buscar no Icaraí, naquela tarde. O menino que nasceu e que está vivo, sou eu, esse motorista, o Eduardo. E começou a chorar. E ele chorou lá, e eu chorei cá, porque não tinha, eu chorando na rua. A emoção foi imensa. E como essas, nós temos vários outros casos. Então, eu tenho uma história com este povo da minha terra, que me faz viver e viver muito feliz com a minha família, com os meus filhos. Ele tem mais de 50 anos de carreira artística, foi um dos vereadores com maior votação em São Paulo e já participou até de reality show. Estamos falando do cantor Aguinaldo Timóteo, que esteve de passagem pelo Ceará e conversou com a nossa equipe. Cantor popular, no maior sentido da palavra. Foi com descontração que Aguinaldo Timóteo recebeu a nossa equipe para um breve bate-papo, que logo de cara já pegou o repórter desprevenido. O senhor também tem um... Mas como é que você pode chamar um menino como eu de senhor? Ô, Jonas, você tá bebum? É questão de respeito. Como é que eu lhe chamo, então? Isso é uma agressão, se chamar um menino como eu, de 77 anos, de senhor, não, o senhor é pra velho, eu sou um menino. Mas seu bonito, todo mundo, de repente... Passado o susto, decido rapidamente qual pergunta deve começar a entrevista e opto por confrontar suas duas paixões, a música e a política. Qual é o lado mais fácil de trabalhar, a arte ou a política? Claro que é a arte, porque você, quando está no palco, você não tem inimigos. E quando se está no palco, não se fala de política, fala de canções de amor, de canções de fé.
Você não fala do problema político, que é quase sempre contraditório. O senhor falou que na arte não existe inimigo. Na política existe? Na política, muito, porque você, ao discordar, você sempre tem a possibilidade de fechar portas. Por exemplo, eu sou um homem impedido de cantar na mais importante emissora do Brasil, porque eles não me dão o direito de ser como sou, e eu sou como sou. Eu não tenho mais idade para ser covarde. São 48 anos de estrada na música e uma carreira política que começou em 1982. Desde então, Agnaldo Timóteo coleciona sucessos e fracassos em ambas as carreiras. Qual foi o seu maior sucesso na política? Acredito que na política o maior sucesso foi a minha votação. Eu tive 503 mil votos de um eleitorado de 6 milhões. Eu tenho a maior votação da história deste país no primeiro mandato. Muito mais do que Lula, muito mais do que Maluf, muito mais do que Tiririca. Então eu acho que isso foi um grande feito da minha vida. Mas eu falo bem baixinho e não conto pra ninguém. Ele finaliza a entrevista com um elogio à cidade e um recado para o povo de Caucaia. Conhecer a própria Caucaia, que eu não conhecia, e estou simplesmente entusiasmado. Parabéns a todos os munícipes, vocês têm uma cidade maravilhosa. Para finalizar, deixa um recado aqui para os munícipes então de Caucaia. Bom, não perguntem o que se pode fazer pela sua cidade. Faça você tudo aquilo que seja possível. Um abraço do Agnaldo Timóteo. Um beijo nas mamães. Mas eu falo bem baixinho e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só. Talento na escola. Uma índia adolescente da tribo Tapeba vai representar o Ceará em uma conferência nacional sobre meio ambiente em Brasília. Maria Luísa ajudou a mobilizar toda a comunidade local para evitar a degradação da terra e valorizar o espaço de plantio e vivência. Veja na reportagem de Jonas Guedes. Tudo começou com a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, projeto que a escola Batapeba abraçou com unhas e dentes. E quem vai explicar um pouco mais pra gente sobre o projeto Terra, Plantio, Espaço e Vivência é a Maria Luísa, que foi escolhida como porta-voz desse projeto aqui pela escola Batapeba. No finalzinho logo de maio a gente recebemos a proposta, porque o nosso colégio ele nunca tinha participado da conferência. O que foi que aconteceu? Era pouco tempo para a gente criar o projeto e já começar a executar, levar já um resultado. Então a gente foi procurar na comunidade o que nossa escola, não só toda a nossa comunidade precisava, que era a problemática, a maior problemática, que foi a terra que foi escolhida, por causa da grande degradação, que é a queimada, as pessoas enterram lixo, então tudo isso foi gerando assim. A gente foi criando um projeto e o nosso projeto ele tenta resolver esse problema com atividades, palestras, também a execução de alguns projetos, que é a questão da composteira, que a gente já está tentando fazer em execução, estamos só esperando alguns materiais, porque a gente não tem muito recurso. Então, o pouco que a gente tem, a gente consegue desenvolver. Por isso que o nosso projeto foi simples. Eu acho que foi escolhido, tenho quase toda certeza, por causa da simplicidade que a gente criou ele. O projeto ganhou as etapas municipal e estadual. Agora, Maria Luísa deve apresentar o seu trabalho em Brasília. E agora você está indo para Brasília mais uma vez representar o projeto, dessa vez a nível nacional. Como é que você acha que vai ser essa experiência? Vai ser ótima porque eu vou conhecer novos projetos, trocar experiências, porque aqui era só o estado, né? Agora vai ser todos os estados do Brasil. Conhecer novos povos indígenas. Então, eu espero lá representar bastante bem. Eu vou representar
com certeza ótima a Caucaia, o Ceará todo. Você chegou com a notícia na sua casa que você ia repressar um projeto. Como foi a reação das pessoas da sua casa? Minha mãe ficou super feliz, minha mãe chorou, porque, assim, todos nós somos de família humilde e conseguir chegar logo a nível nacional. Você se sente orgulhosa também por esse projeto? Muito, muito mesmo, porque é uma experiência que é a minha última conferência, porque até os 14 anos, então aqui a 2 anos eu já não posso participar. Já é uma ótima experiência. Para a escola é muito importante ter a Maria Luísa como uma representante, porque ela está sempre se destacando nas apresentações que tem na escola e na sala de aula. Então, é uma coisa importante, foi muito importante para nós todos, né? Nós da Escola Indígena estamos sempre preocupados com o meio ambiente. Nós trabalhamos com nossos alunos sempre destacando o que está acontecendo aí fora, a destruição, né? As pessoas derrubando as matas, destruindo o nosso meio ambiente. Então é um projeto que vai continuar, parar jamais. Maria, quais os resultados que você espera para esse projeto que você ajudou a criar? Eu espero que o meu projeto ele continue, não vá só a nacional e acabe, que ele continue, que vá passando, que vá se expandindo, não fique só no nosso colégio, na nossa comunidade, mas também no município de Caucaia, nos outros municípios que eu apresentei o meu projeto. Através de um trabalho que remonta suas raízes indígenas, Maria Luísa é hoje o nosso talento na escola. Câmara em Foco. Ano novo sem grandes surpresas na Câmara dos Vereadores de Caucaia. O presidente da casa, Eduardo Pessoa, foi reeleito para um novo mandato, eleito por unanimidade. O repórter Jonas Guedes traz as informações sobre o cenário político para 2014. Um a um, os vereadores se dirigiram à urna. Por unanimidade, o atual presidente da casa, Eduardo Pessoa, se elegeu para mais um ano de mandato. Seguinte caso, presidente, vereador Eduardo Pessoa. Primeiro vice-presidente, vereador Augustinho. Ele aproveitou para fazer um balanço de sua primeira gestão, já projetando o novo ano como presidente. Este ano de 2013 foi um ano realmente que nós procuramos dar uma maior ênfase ao trabalho da Câmara Municipal e tornar público, né, para o povo de Caucaia o trabalho do vereador, né? Através da nossa divulgação, através também de melhorar a estrutura da Câmara no que se diz em relação aos gabinetes, para que os vereadores tivessem condição de fazer o melhor trabalho junto dos seus assessores e também atender melhor a população. Então, nós procuramos se preocupar nesse momento com a questão estrutural da Câmara. No próximo ano nós vamos implementar também a questão das audiências públicas e também das sessões itinerantes, né? Que todo mês nós vamos fazer uma sessão itinerante num bairro de Caucaia para ouvir a população. Então vai ser uma Câmara cada vez mais atuante e cada vez mais próxima da população. Os cargos de primeiro e segundo vice-presidentes elegeram novos representantes, os vereadores Augustinho e Kiko do Cazuza. O vereador Augustinho, que é meu amigo também, uma pessoa que eu tenho capacidade de assumir a vice-presidência da casa, uma pessoa preparada realmente. E também o vereador Kiko do Cazuza, que tem tradição política aqui no município de Caucaia. O pai foi vice-prefeito, foi prefeito de Caucaia. O Kiko tem 3 mandatos como vereador, uma pessoa muito acessível. Para mim, isso aí, qualquer um dos vereadores que ocupasse qualquer carro, para mim não faria diferença, porque eu sei que todos têm capacidade e têm condição de tocar essas situações dentro da Câmara. Fala, doutor. Hoje em dia, existem tantos tipos de anticoncepcionais no mercado e também tantos outros métodos contraceptivos que fica até um pouco complicado escolher a melhor forma de evitar a gravidez. O quadro Fala, doutor, de hoje esclarece as dúvidas das mulheres sobre esse assunto. Sou Valdira Pinheiro, moro em Nova Metrópolis. Doutor, eu quero saber se eu posso emendar a cartela para não menstruar uma na outra. Sim, pode ser usado. Até usado em algumas formas de tratamento, como
na síndrome do ovário policístico, onde a gente prefere que a mulher fique um tempo sem menstruar. Olá, doutor. Meu nome é Amanda Alcântara e eu sou da Jurema. Eu gostaria de saber se o uso prolongado de anticoncepcionais prejudica a saúde? Sim, pode prejudicar. Por isso que cada caso tem que ser, antes de iniciar um anticoncepcional, tem que passar pelo médico, para o médico definir os fatores de risco, definir se aquela mulher que vai iniciar um anticoncepcional tem propensão a desenvolver consequências do uso demasiado do anticoncepcional, como trombose, como outras afecções. Olá, doutor. Meu nome é Lidiane Xavier, moro na Jurema, em Caucaia, e eu queria saber como funciona o período fértil da mulher. O ciclo da mulher tem 28 dias, podendo ser de 21 a 35 dias. O período fértil dela está em torno do 14º dia, que é o período onde ela ovula, onde ela tem uma maior probabilidade de engravidar. Oi, eu sou a Daniele Gomes, da Jurema, Caucaia. Doutor, se eu não estiver no meu período fértil, eu tenho como engravidar? Se estiver nesse período, pode correr sim um risco de engravidar, principalmente se não estiver usando o anticoncepcional da maneira adequada, como indicada pelo médico. Emprego Aqui. Se você procura emprego, então presta atenção nessa dica. Empresas de Caucaia selecionam candidatos para os cargos de atendente de balcão, técnico de manutenção eletrônica e técnico de manutenção de equipamentos de informática. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. A dica de hoje do quadro Fique por Dentro é o telefone do Disque Luz, 0800 727 7173. Anote também o número da Autarquia Municipal de Caucaia, 3342 8159. Você também pode ajudar a fazer notícias da gente. Visite a fanpage do programa no Facebook. Deixe lá suas críticas, denúncias ou sugestões. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Até lá! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areia, as lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.